Sejam todos muito bem-vindos. Saudações conforme o fuso horário. Eu sou Rosete Celestino e estarei aqui a levar para vocês, para si, conhecimento, informações e debates sobre aqueles temas que todos os dias impactam a nossa vida, bem como os procedimentos a se ter em conta quando dos serviços e atos da administração pública e serviços privados. Eu estou aqui a dividir esta tela com a minha comadre Lando Denda. Olá, Olá, companheira. Roseta. Hoje vamos refletir sobre o quê? Falaremos sobre a maternidade. O filho gerado do coração, com amor, Leva-me a pensar na adoção. Estou certa? a adoção e a sua tramitação processual. Boa. E estamos aqui bem prestigiadas com a presença da doutora Maria Alice, juíza presidente da Sala de Justiça Juvenil da província de Luanda. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde e muito obrigada. Também estamos aqui bem prestigiadas, Rosete, com a doutora Maria Antônia, diretora da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero da Administração Municipal da Ingumbota. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. E não poderia faltar a doutora Bernadette Silva, psicóloga clínica do Centro de Acolhimento Largo Zola. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada e agradeço pelo convite. Ok, sejam bem-vindas todas. Doutora Bernadette, quem é o Largo Zola e de que maneira que as crianças chegam até o lar? O Lar Cuzola é uma instituição do governo da província de Luanda, gerida pela Fundação Luine, isto já desde 2011. E o Lar Cuzola já existe desde 1976, um ano após a independência. Ele foi criado para acolher, na altura, crianças que se encontravam em situação de vulnerabilidade por causa do conflito armado que assolava o país. Então, hoje, o Lar Cuzola tem como missão o acolhimento e a proteção de crianças em situação de vulnerabilidade. Isto é, dos 0 aos 14 anos, de ambos os sexos, crianças que tenham sido abandonadas, rejeitadas, perdidas, algumas acusadas de feitiçaria, muitas vítimas de algum maus tratos físico ou até mesmo psicológico ou algum abuso sexual. E como é que essas crianças chegam ao centro? Essas crianças dão entrada ao Lar Cuzola por meio das direções municipais de ação social, por meio do INAC, por meio de hospitais, algumas por meio de algumas esquadras policiais. E deixar também aqui claro, porque alguns cidadãos muitas vezes reclamam: olha, eu encontrei uma criança ali perdida na rua, mas fui ao Lar Cuzola, não receberam a criança. Então, dizer que, obedecendo o fluxograma, não é, de atendimento a crianças em risco, que foi criado pelo próprio INAC, ele defende que a porta de entrada para que essas crianças sejam acolhidas ao Lar Cuzola é que passem por esses setores, por essas instituições. Então, muitas vezes pode acontecer num final de semana que uma pessoa encontrou uma criança, né, abandonada ou perdida e queira que esta criança seja acolhida ao Lar Cuzola. Muitas vezes, como as direções municipais da ação social já estão fechadas, se for depois da hora laboral, ou no final de semana, ou no feriado, então pode ir numa esquadra policial. As esquadras policiais fazem a recepção da criança e, por meio da guia que eles elaboram, então nós recebemos ou acolhemos as crianças. Doutora Bernadette, só uma Sim. questão. Está a dizer que fora deste padrão, nenhuma criança entra no lar de Cuzola. Fora deste padrão, raramente. Para dizer que também não há regra sem exceção. Já tivemos outras situações de colegas que às vezes ligam-nos
que estão com alguma situação que precisam da proteção dessa criança, porque o acolhimento da criança num centro de acolhimento é uma medida de proteção social. Então, aquelas situações que os colegas também estão aí, muitas vezes, aflitos, ou o cidadão fez uma obra, né, de caridade naquela hora e ele também não tem como, então muitas vezes abrimos alguma exceção, mas comumente este é o procedimento legal para o acolhimento, para que se uma criança dê entrada ao Lar Cusola. Doutora Maria Alissa, adoção o que é? Ato de amor ou caridade? Tem algum custo a pagar o Estado? Portanto, a adoção, de acordo com a Lei do Código de Família, artigo 197 e seguintes, visa a proteção moral, afetiva do menor, constituindo entre o adotado e adotante vínculo de parentesco igual àquela que liga os filhos aos pais naturais. Tanto ela tem como efeito o mesmo da filiação adotiva, que deriva para o adotado e adotante os mesmos direitos e deveres que reciprocamente se estabelecem entre os filhos e os pais. Tanto o parentesco derivado da filiação adotiva é extensivo aos descendentes do adotado e os parentes do adotante. Também tem como efeito entre o adotante e o adotado quanto ao nome e os apelidos, de acordo com os artigos 208 e 209, e quanto à obrigação de alimentos e os do artigo 249, número 1, e número 2, a linha B e C, todos do Código de Família. Portanto, dizer que uma criança adotada, excepcionando, portanto, a aquisição do nome, tem todos os direitos que tem uma criança de família natural. Deve pagar algum valor ao Estado para requerer uma adoção? Portanto, para adoção, sim. Agora, para outro instituto, vamos falar mais à frente, que é da família substituta, não. Ok. Portanto, não sei se posso já continuar, vamos esperar no momento certo, não é? Porque vocês separaram as coisas, então vamos esperar que chegue a vez. Doutora Maria Antônia. Muitas Marias, Rosete. Pois. Maternidade. Doutora Maria Antônia, qual é a entidade a quem devemos dar início ao processo de adoção? Ou melhor até, podia também já avançar em nos dizer quais são os requisitos necessários para o processo de adoção? Para o processo de adoção, como disse a doutora Alice, são coisas diferentes. Tem o processo de adoção e tem o processo de família substituta. Então, o candidato começa com o processo de família substituta. Então, este processo começa... Não sei se eu posso interromper, não é? Pode, algumas Posso vezes pode interromper sim. porque são coisas diferentes. O processo de família substituta é a antecâmara para a adoção. São coisas diferentíssimas. E vamos querer O que entender o- aqui o que o é que uma o- coisa, o que é diferença, outra, a sim. Portanto, diferença. é só para esclarecer o que as administrações fazem, não é a adoção, não. É a antecâmara da adoção, que é a família substituta, que começa lá nas administrações, depois sobe para o judicial entrega judicialmente a esta família, né, num período de tempo, só depois então é que passa para outra fase da adoção propriamente dita. Pois, porque Sim, se calhar por o isso que, é se que eu pensa, o que se comecei- pensa aqui é que quando se fala da adoção é como se fosse num todo, não tem a Não, figura da não. família Não, substituta. por isso é que a gente Por corrige isso é, sempre, sim, por por causa isso- dessa confusão. Pois, Por então isso é que vamos eu querer comecei logo a entender dizer que onde é que está essa diferença. nas administrações começa o processo para a família substituta. Como é que começa, chefe? O processo é feito a partir da Direção Municipal de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, a nível das administrações municipais. O candidato, ao chegar até a administração, se ele não tem alguma informação, lhe é passado esta informação de como é que é o processo, os documentos necessários
para o processo de inscrição, porque é uma inscrição que o candidato faz, que tem de ser feita pelo casal ou então também de forma individual, porque nós podemos fazer o processo de família substituta individual. Eu posso não ter o parceiro e quero mesmo assim fazer o processo de família substituta. Então, é a ficha de inscrição, que é preenchida mesmo na direção da ação social, acompanhado pela cópia do bilhete de identidade, por uma declaração de salário do candidato, é acompanhado também pelo registro criminal e numa primeira fase são esses documentos necessários para então fazer a inscrição para o processo de família substituta, que é feito nas administrações a nível da área social. O candidato deve ter entre os 25 e os 50 anos de idade neste período. Então, esses são o primeiro passo para o processo de família substituta. Doutora Bernadette, se calhar também a doutora Antônia poderá aqui nos esclarecer um bocadinho. Quais os requisitos para que uma criança esteja apta para uma família substituta? E hoje, o que é que o lar mais tem a nível de criança, número de crianças existentes no lar? Primeiro, para que uma criança esteja elegível para esse processo, é necessário que ela se encontre numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, abandono, rejeição, se for perdida, desde que esteja acautelado, que foram tomadas todas as medidas de localização para depois reunificação familiar, mas que não tenham sido bem-sucedidas. E depois também aquelas crianças que têm famílias que não têm uma boa conduta, um bom padrão de moral, que seja exemplar para o cuidado e a proteção da criança, ou aqueles casos de que a mãe esteja internada, mas que é portadora de uma doença mental. E que depois de serem feitas e tomadas todas as providências cautelares, não se encontrou algum membro da família que venha assumir legalmente esta proteção ou cuidado da criança. Mas também há casos de que pai e mãe existem, estão conscientes, mas que eles de forma voluntária achem que podem, não é, abrir mão de que uma outra família, sobre essa medida de proteção social, inscreva-se e assuma esta possibilidade de família substituta. Então, nestes casos, o que é que nós fazemos? Nós produzimos um documento de forma periódica que se chama planilha, onde colocamos disponível os dados de identificação da criança, a história da criança, a situação dela, se é abandono, se é proteção, se é rejeição, e os dados de saúde, a informação de saúde. E este documento, esta planilha é remetida às direções municipais de ação social. Então, eles, a posteriori, é que têm a competência de avaliar quem é o candidato, disponibilizar essas planilhas aos candidatos e depois indicarem. E hoje como é que estamos? A nível de números de crianças no lar. Bem, hoje nós temos muitas crianças acolhidas no Lar Cuzola, mas a boa nova é que nesses últimos 12 anos de gestão do Lar Cuzola, nós já colocamos cerca de 350 crianças à família substituta. Ainda assim, temos muitas crianças, só para termos uma noção, essa semana a nossa frequência foi mais ou menos de 415 crianças. E hoje, em função da situação social também do país e a desestruturação familiar, infelizmente, cada vez mais vê-se que os pais
e outros cuidadores a posterior dos pais estão cada vez mais a negligenciar esse cuidado, essa proteção da criança. De modo que mais crianças têm dado entrada ao Largo Zola. E o que também torna o nosso acolhimento muito difícil é que a maioria dos candidatos querem recém-nascidos, querem bebês. E se formos a fazer, não é, uma amostra, nós temos mais crianças com idade dos 7 anos em diante, com 14, com 10, com 11. E a maioria prefere bebê porque diz, não, eu quero criá-lo do meu jeito, eu quero educá-lo do meu jeito. E muitas vezes acontece que há muito mais inscritos do que a oferta. E mesmo assim, agora que esse processo é feito ou gerido nas direções municipais, há até mesmo municípios que podem passar 3, 4 meses e não têm um bebê na planilha, porque não deu entrada. Mas se formos a ver no volume de inscritos, deverão ter mais de 20, 30, 40 candidatos. Então, isso muitas vezes empata um pouquinho o processo. E temos casos de famílias, de crianças que estão lá acolhidos, mas são 3, 4 irmãos. E muitas vezes até tem o bebê também. Mas a própria lei, né, de proteção e o Código de Família também defende que os irmãos não devem devem ser ser separados. separados. Então, Doutora Alice, já quem tem legitimidade para adoção, doutora? Portanto, em princípio, a adoção é um processo de jurisdição voluntária. Sendo um processo de jurisdição voluntária, qualquer pessoa, né, que cumpra com os requisitos, não é, está habilitada a candidatar-se a adotante, não é? Desde já, portanto, os requisitos são os mesmos para a adoção como instituto propriamente dita, não é? Porque nós aqui estamos a falar com o maior pendor da família substituta, fique bem claro. Não é tanto da adoção, é da família substituta. Por isso é que estamos aqui as três, né? Mas como as questões legais concatenam-se, então é essa a razão que não há problema nenhum em nós também esclarecemos algumas questões que estejam ligadas à adoção propriamente dita. Portanto, de acordo com o Código de Família, no artigo 199, portanto, os requisitos são os mesmos também para a adoção. Tanto, quem pode então, para a família substituta, quem pode ser família substituta? O candidato que tenha igual ou superior que 25 anos, não é? 25 anos de idade, que possui idoneidade moral e um comportamento social aceitável, especialmente nas relações familiares. Tanto um candidato que esteja no pleno gozo dos seus direitos civis, né? Um candidato que tenha capacidade econômica, né? Porque quem não tem dinheiro, não tem como dar de comer, não pode receber uma família ou uma criança para educar. Portanto, desde que prove o sustento e a educação ao adotando ou à instituição que lhe vai ceder. Portanto, ter saúde mental e física, ter pelo menos mais 16, ter pelo menos mais do que 16 anos com relação ao adotado. Portanto, para ressalvar aqui um pouco o que a colega disse, portanto, há uma idade limite, a partir dos 25 anos. Mas, para o adotante, não é, o importante é ter saúde, não é? Ter saúde, ter condições econômicas, ter, portanto, saúde física e mental, não é? Porque a gente às vezes pode ter uma jovem, Doutora não é? Alice, só uma questão. E não ter Só diga. uma questão. Acabou de dizer agora do limite dos 25 anos. O limite dos 25 anos se refere a quem? Ao adotado ou adotante? Não, o adotante tem que ter no mínimo a partir dos 25 anos, não abaixo. Alando, né? se tiver 50 anos, já não adota? Não pode, é isso que eu estou a ressalvar. A idade mínima para adotar, ou máxima, melhor, máxima,
para adotar é a partir dos 25 anos. Abaixo dos 25 anos, não. Ah, ok, com Podes 24, querer uma ok. Não, a partir dos 25, partir dos 25 adoção, em a partir dos diante. 25 em diante. Agora, a máxima, como a colega falou dos 50, então estou a ressalvar que desde que tem a capacidade, tem uma boa saúde mental e física, tem condições econômicas, porque agora nós vamos até mais para além. Não é? Exatamente. Uma pessoa com 60 anos e parece que tem 49. 40 é verdade. Então, desde que a pessoa esteja, não é, fisicamente bem e mentalmente bem, tem condições econômicas, não é? E tem filhos também nessa idade, se tiver uma idade superior, é necessário que tenha filhos também, não é? Para poder, não é? Passa o termo, ninguém sabe o dia da morte, para poder alguém que para dar sequência, não é? É o que se aconselha, não é? E fora disso não há problemas, não é? E doutora Alice, dentro daquilo que é a vossa experiência, tem algum tempo na demora desse processo de família substituta? Olha, tudo depende, em processo tudo depende. Portanto, pode-se tratar, portanto, na entrega propriamente dita, a gente fala mais da entrega, dependendo do historial da criança, de onde veio, aí poderá ter mais ou menos tempo, por causa da instrução processual em si. Imaginemos que, se for uma criança abandonada na maternidade, não é? Sem rastros, não é? Da sua progenitora, essa criança, nós chamamos criança sem oposição, não é? Uma criança também encontrada na via pública, sem que ninguém tenha reclamado, por isso é que aquela fasezinha de empatia, aquele período longo para ver se Há alguém um período reclama. de reclamação definido? Portanto, todo esse período, a entrega à família substituta é um processo provisório. Se aparecer Porque se aparecer a família biológica, no nós processo de devolvemos, empatia, cai. Ok, o processo é interrompido. Interrompido. Porque nós já tivemos casos, não, já não se usa, já não se vê tanto, porque nós já tivemos uma fase que havia portanto, assaltos nas maternidades. Os raptos. Os raptos, é isso, os raptos. Os taxistas faziam-se, os malandros, faziam-se passar de taxistas nas portas das maternidades. Ofereciam-se a levar as mamães parturientes com os seus bebês, depois anunciavam assalto, não é? Anunciavam assalto, não é? Só que depois de verem que a criança solicitada ou encomendada não correspondia às características, deixavam em qualquer sítio. Já tivemos crianças que foram deixar na porta do Quilamba, na Samba, mas agora está um bocadinho mais calmo, daí a razão de que o processo é provisório. Infelizmente. infelizmente, estou aqui a imaginar um processo de empatia com uma criança, 6 meses, estás a Eu já te tive- apaixonaste e depois aparece os Tive um caso que depois de 4 anos os pais apareceram, que foi muito doloroso. 4 anos. Apareceram, tivemos que entregar. Foi doloroso para mim. Era ter uma criança vulnerabilíssima e depois já estava bonita, depois de 4 anos. Era uma questão de rapto também. Raptaram em casa e foi uma amiga que raptou. E só apareceu depois de 4 anos. Mas atualmente já não há muitos casos desses. Mas Então, gostava de vamos tranquilizar as pessoas que já não há partilhar muito. que nessa nossa experiência, dessas 350 crianças que nós já entregamos, até hoje, um caso assim que tenha mexido conosco, só temos um. Embora que já tivemos, né, outros que encaminhamos para a sala de justiça juvenil. Tivemos, por exemplo, um caso de um candidato que tinham recebido um rapaz. Passado 8 meses, apareceu uma senhora a reclamar por uma criança. E viu-se, pela história da senhora, que condizia com um menino que nós havíamos entregue à família. E o que é que nós fizemos? Fomos notificados e tivemos que retirar a criança da família. Mas enquanto isso, como havia essa janela, então foi entregue uma menina ao casal.
quando pediu-se à senhora que apresentasse agora não é, as provas de que ela era realmente a mãe. Era daquelas senhoras que viajava, ia fazer a sua vida e deixava uma menor a cuidar do seu filho. Até que essa menina de 16 anos, num belo dia, fartou-se e deixou o menino aí abandonado num contentor de lixo. As pessoas que vendiam é que olha, deram conta do menor, fizeram chegar a uma esquadra policial e ele chegou até o Largo Zola. E ela depois encontrou essa jovem num belo dia no táxi, olha, exigiu-lhe que ela contasse o que tinha feito com o filho. Mas qual foi o interessante? Nós tivemos que fazer uma cariação para que ela nos mostrasse que conhecia o bebê. E até conhecia. Então, por uma medida judicial, pediu-se à senhora que trouxesse alguns documentos. Ela não tinha um bilhete de identidade, não tinha uma certidão de nascimento ou um registro que comprovasse que legalmente que ele era mãe. Olha, ficamos à espera que ela tratasse esse documento e simplesmente a senhora desapareceu. Já se passaram mais de 5 anos. Depois de algum tempo, viu-se que a senhora nunca mais aparecia. Os pais até queriam continuar com a criança como a filha, como padrinhos. Entregou-se novamente a criança ao casal. Hoje eles têm um casal. Tem uma menina e tem um rapaz. Faça parte, fique mesmo aí, clique no nosso link, acesse a nossa página no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Fica aí, que ainda tem. Estamos a falar sobre a adoção e a sua tramitação processual. Digníssimas doutoras, falamos já de muita coisa, mas é mesmo do nosso interesse saber a atuação da ação social, da justiça, da Sala de Justiça Juvenil e do Largo Zola neste processo da família substituta, o que é a adoção e a sua tramitação. E dou a palavra à doutora Alice. Portanto, como a doutora Antônia já começou a dizer, não é, a explicar como é que é o procedimento, não é? Recapitulando, não é? O processo começa nas administrações municipais, não é? Através do Gabinete da Ação Social, Família e Gênero, certo, doutora? Sim, igualdade de Na gênero. verdade, é querer saber qual é a atuação de cada um. Sim, eu estou a começar. Doutora Antônia faz o que exatamente? Nós, a ação social, nós recebemos o candidato, conversamos com o candidato, porque não é só ele chegar e fazermos as inscrições. Começamos com uma conversa, saber o porquê que vai entrar no processo de adoção, como é que ficou a saber do processo de adoção, e é uma conversa com o casal, se for casal. E a partir daí, então, nós explicamos como é que é o processo, que começa com a inscrição, o tratado da documentação. Depois, quando nós tivermos a planilha vinda do lar, chamamos o candidato, apresentamos a planilha e ele vê a história, como disse a Bernadette, onde tem a história da criança, tem alguns exames, ele vai analisar e depois ele vai dizer, não, eu quero dar continuidade ao processo, não quero dar continuidade com esta criança. Mas é bom ressaltar que este processo é feito em função das inscrições, porque nós vamos atendendo os candidatos em função das inscrições. Sim, e do pedido. Por quê? Porque nós não podemos atender um candidato que inscreveu-se em 2023 em detrimento do candidato que inscreveu-se em 2020, 2021. Primeiro nós temos que ir em função da planilha que nós temos, ver os candidatos que já inscreveram-se com algum tempo e depois ver naquilo que os candidatos solicitaram. Um recém-nascido, do sexo feminino. Não, nós chamamos pelo candidato e apresentamos. Quando esgotamos com aqueles candidatos que já inscreveram-se antes, é que vamos indo procurar
outros candidatos que inscreveram-se depois. Por isso é importante também ressaltar isso. Por isso é que é um processo, como disse a doutora Alice, nós não podemos aqui determinar o período. É um processo em função das inscrições. Então, quanto mais cedo tu souberes, teres conhecimento do processo, fazer as inscrições, melhor, porque nós podemos, então, ali, quando tivermos a planilha vinda do lar, então vamos trabalhar em função das inscrições. Mas é sempre muito importante nós começarmos a conversa com o candidato no momento das inscrições. Falar de como é que é o processo, como é que começa este processo, conseguir diferenciar família substituta e o processo de adoção, que é para ele, porque muitos candidatos, quando chegam até nós, vêm com a intenção de adoção. Então, há necessidade de começar a fazer esse esclarecimento. Há essa necessidade de dizer o que é um processo de família substituta, o que é que eles estão a pretender para a vida deles, se é uma intenção do casal ou se é uma intenção só de um dos cônjuges, onde um, ao invés de estar a ser obrigado a entrar neste processo. Então, começa-se também ali um processo de sensibilização das famílias na altura da inscrição. Então, este é o papel da ação social a nível do processo de famílias substitutas. Eu gostaria só tanto com relação ao tribunal em si, né, como estava a dizer antes, tudo vai depender do processo do caso em concreto. Há processos que demoram 6 meses, há processos que demoram 1 ano, há processos que demoram 3 meses. Tudo vai depender dos factos e da situação daquela criança em si. Quanto mais tiver famílias e alguém interessado, o processo é mais demorado, porque tem que se ouvir em instrução processual. E depois chegar a uma conclusão se faz, se pode fazer ou se não pode fazer. E também dizer que, tanto num processo de família substituta, nem todos, ninguém é obrigado a adotar, não é? Tu podes receber uma criança, a família substituta, podes receber uma criança, a família substituta, mas pode não adotar, mas tutelar, não é? É um instituto jurídico também, não é? Porque não quer que a criança entre na esfera familiar com todos os direitos a que tem a adoção. Então pode parar, particularmente a aquisição do nome, né? Dos apelidos, então pode parar na tutela. Doutora Alice, estamos a falar da família substituta, mas ainda não consegui, eu não sei ainda, Lando, não sei se você já conseguiu perceber, o que é exatamente a família substituta, quando é que essa criança é atribuída à família substituta e qual é a diferença desta figura com a adoção? Portanto, a família substituta, é uma família, são crianças que são colocadas as famílias para cuidar, não é? Para cuidar. E esta criança é entregue de forma legal, não é mais como antigamente. As crianças são vulneráveis e a administração pega, dá numa mais velha da igreja e tudo mais. Já não é assim. Antigamente era assim. Agora, desde que a responsabilidade passou para a sala de justiça juvenil, antes sala de justiça de julgado de menores, então a entrega é feita, deve ser feita judicialmente, por causa das condições de raptos e tudo mais. Portanto, a diferença com a adoção é apenas na questão do nome. Porque a criança entrega a família substituta, os pais, os responsáveis, não é? Os cuidadores, têm o mesmo dever que um pai natural, exceptuando o nome. E este nome só é concretizado com o processo de adoção. É a única diferença. Se calhar, A doutora, atribuição do nome. para além da atribuição do nome, acabou de ler no Código de Família que os filhos adotivos acabam por ter os mesmos direitos que os filhos gerados por esse casal. O mesmo acontece com... A família substituta tem o mesmo direito, com exceção do nome. É a única diferença. Sobrenome da família. Dos apelidos, os apelidos só.
Os apelidos, Filiação São- também. sim, é mesmo. O registro, assim. Direito os à apelidos, herança, tem? Não, a herança não. Por conta do sobrenome ali chamado. Não, a herança, eles só entram no processo da herança se tiver os apelidos dos adotantes. Agora, uma Ele pode começar com um processo de família substituta e depois passar para adoção. O processo começa isso é com... isso que eu estou a dizer que é antecâmara para chegar-se ao processo da adoção. Portanto, a adoção pode ser um processo direto, não é? Alguém que queira adotar uma criança pode ir para a sala de família e constituir o processo de adoção ou abrir um processo de Pode adoção. ser direto? Pode. A adoção. Agora, se for por via da vulnerabilidade ou das crianças vulneráveis que saem através dos centros ou dos municípios, necessariamente tem que passar por família substituta, que é a antecâmara da adoção. No fundo, é um preparativo, não é? Um preparativo, vai dar tempo de refletir, vai dar tempo de ver se aparecem ou não as famílias biológicas. Está a ver? É um período que dá tempo para tudo isso, por isso é que é provisória. A entrega judicial de criança à família substituta é provisória, porque pode ser alterada a sentença, não é? Por várias razões. Pode ser que a criança foi raptada e depois os pais conseguiram encontrar, não é? Já quando você vai para uma ação de adoção, já tem tudo bem assentes no chão. E, aliás, a partir de 1 ano, depois de 1 ano, a criança é considerada abandonada nos termos da lei. Depois de 1 ano, sim, 1 ano. Sendo Depois de 1 ano, abandonada, os nos pais... termos do Código de Família, Imagina que foi abandonada durante o período de 1 ano. Passado esse 1 ano, os pais têm direito de reclamar ou perdem? podem reclamar e tudo depende da justificação. Pode ser que seja atendível, não é? Os argumentos apresentados ao tribunal, não é? Imagine que alguém com uma criança foi raptada, não é? E passou o prazo legal de 1 ano. Desde que seja sustentada as razões, não é? Pela qual a criança ficou esse 1 ano, que é o prazo legal, fora da família, claro que a sentença é revista. Deve ser revista, não é? E devolver essa criança aos pais. Dói, é doloroso, não é? Mas não tem como, não é? Mas também, doutora Alice, vale a pena reiterar que há aqueles casos de que os pais em algum momento também abandonaram mesmo ali a criança porque achavam-se que estavam desprovidos de alguma capacidade financeira do cuidado. E passaram-se muitos anos e vê-se que os laços afetivos com a família substituta também estão muito mais construídos e elaborados. Também há que salvaguardar o superior interesse da criança, para que não se venha simplesmente desfazer esse vínculo, porque tem que se salvaguardar o direito, porque é família biológica, e depois desestruturar-se emocional e psicologicamente a criança. Não, nós estamos a dizer aquilo que é legal, não é? Que é legal. Claro que há outras nuances que que devem ser Cauteladas, apreciadas, sim. né? Se abandonou, não é? Vai depender das razões pela qual ela abandonou, não é? E a questão do afeto, tudo mais deve ter sido em conta, devemos ter em conta. Tudo é uma questão de balancear e apreciar, então depois decidir em função do caso em concreto, não é? Caso em concreto. Doutor Antônio, é uma situação que é muito recorrente. Temos agora acompanhado nas redes televisivas, nos órgãos de comunicação social, crianças abandonadas. Imaginemos que um cidadão encontre uma criança abandonada. Como é que esse cidadão deve proceder? Este cidadão, como disse também a doutora Bernadette, deve ir a uma unidade policial, se for fora do horário normal do expediente, levar a uma unidade policial, e esta unidade policial, então, é que vai fazer o enquadramento desta criança no lar, fora do horário normal do expediente ou nos finais de semana. Se for dentro do horário normal do expediente, então este cidadão deve fazer chegar essa criança até a administração, a direção da ação social. Nós ali vamos ter uma conversa com o cidadão, saber
onde o encontrou, a que horas o encontrou, como o encontrou, ter ali um interrogatório, uma entrevista com este cidadão, um inquérito, que é para nós podermos meter essa informação, que é para não se perder a história da criança. Então, com esta informação que o cidadão nos vai passar, os dados do cidadão, morada, contato telefônico, onde trabalha, tudo isso, nós fizemos a informação e encaminhamos esta criança até o lar. Não é, encontrei a criança e a criança é minha. Já tivemos situações dessa natureza, principalmente quando se trata de recém-nascidos, que são abandonados e as pessoas ficam, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses com esta criança e depois diz que eu encontrei essa criança minha e eu quero adotar. Não é o certo. O certo é quem encontrou esta criança, dentro do horário normal, administração municipal. Fora do horário normal, unidade policial, e depois essa criança é encaminhada no lar. Já tivemos situações de pessoas que nunca tinham inscrito, nunca se inscreveram para um processo de família substituta e depois de estarem com a criança 3 meses, foram e decidiram que não, agora não, eu quero registrar, eu quero ficar com a criança, eu quero adotar. Por que você não fizeste este processo antes? E depois, quando ela começa com esse processo, e aconteceu com a doutora Alice... Eu já tive 2 casos. Eu fui logo e disse, não, doutora Alice, porque essa senhora sabia. Ela ficou com essa criança esse período no sentido para depois dizer... Porque ela começou já com uma mentira. Quando levou a criança a maternidade para fazer vacina, diz que foi a sobrinha dela que teve o bebê, é filho da sobrinha. Então já tinha alguma intenção. Porque se na maternidade ela dissesse que foi encontrada no lixo, ali a maternidade já iria retirar a criança, já ia levar até uma unidade. Doutora Antônia, imagine que, tá bem, eu nunca fui à administração para poder me inscrever. Encontrei a criança numa situação. A criança do Estado. Tá bem, chefe, tá bem, a criança é do Já está Estado. no processo de adoção, queres adotar? Não, ainda que não estivesse, ainda que eu não esteja no processo de adoção, a criança é um ser vulnerável. Eu encontrei uma criança aí e o lado materno falou mais alto, disse, tá bem. Olhei para aquela criança e o coração palpitou. Senti empatia com aquela criança. Por que não ter aquela criança comigo e ser minha filha? E se assim for, doutora, só um instantinho. Não é o correto, então vou atrás do órgão para poder regularizar a situação. E chego na instituição e dizem, não, tu tens que entregar a criança, porque se quiseres, tens que te inscrever e também esperar que venha alguma coisa. Tudo respeito aos outros que já estão na Ai, fila. doutor, o quê? Mas se tu fizeres isso logo no princípio, né? Eu encontrei essa criança hoje e recorri hoje também, nós vamos dizer, exceção, né? Sim, a tua intenção foi até foi boa, porque encontraste hoje e hoje também recorreste. Não, eu senti simpatia, eu não tenho filho, ou a minha filha está com essa dificuldade. Nós também vamos analisar o caso, mas quando tu ficas já 3 meses, 4 meses, já começaste com uma mentira daqui, outra mentira dali, aí já vamos dizer que tens má intenção. Então, aí nós também vamos tratar o assunto de outra maneira. Como disse a doutora, não há regra sem exceção. Quando tu realmente não tinhas domínio, não sabias onde te dirigires para um processo de adoção, de inscrição, entende-se que logo no primeiro momento em que aconteceu aquilo, tu foste até a esquadra, porque é o que é o normal. Encontrou alguém perdido, o procedimento. Encontrei uma criança perdida, levei à esquadra. Fui até a esquadra, me informaram, me disseram, não, tem dito no sítio A, no sítio B. Aí já vamos ver que a tua intenção é outra. Mas quando tu já não fazes dessa maneira, nós também podemos fazer o procedimento de forma... Ok. Disciplinar mesmo. Disciplinar, seguir. Porque se assim não fosse, então não teríamos procedimento, está a ver? Não é? Existe um procedimento.
E há ali mães, né, que estão inscritas. 2, 3 anos. A doutora, se estivesse na fila, gostaria que lhe fizessem isso, ficar 2, 3, 4 anos à espera. Não. Ia dizer, não é minha vez. Eu também já me inscrevi, se ela não se inscreveu, porque aquele que tem de ficar com a criança, se eu estou inscrita, se o procedimento é estar inscrita. Então temos que seguir, mas não há regra sem exceção. Doutora Antônia, doutora Bernadette. Doutora Antônia, qual é a idade limite para adoção? Estou a falar da criança, para ser adotado ou ir para uma família substituta. A idade limite, 17, 18... É a idade de menor, dos 0 aos 18 exclusivo. 17, Imagine, doutora Bernadette, doutora Antônia, que esse jovem fez 18 anos no centro. Qual é o tratamento que se dá? O centro abre as portas e atingiu a maioridade, meu senhor, não vai poder estar. tem que enquadrá-lo. Como é que é o enquadramento? O que é que nós fazemos? Por exemplo, o Lar Cuzola tem como objeto social o acolhimento de crianças dos 0 aos 14 anos, não é? O que é que nós fazemos? Durante esse período todo, nós lutamos para a colocação das crianças numa família substituta. Por isso é que temos estado até a apresentar aos municípios planilha de meninos já crescidos, mesmo na fase da pré e adolescência. Mas depois dos 14 anos, nós encaminhamos estes adolescentes para outros centros onde têm a possibilidade de fazer a formação profissional. Isto porque, para que quando eles atingirem a maioridade, não sejam totalmente dependentes do Estado. Saibam fazer alguma coisa e também tenham autonomia. Quem integra eles? Normalmente, nós, como Lar Cuzola, nós fazemos essa integração através de outros parceiros que nós temos. Só para termos uma ideia, nós temos cerca de 11 jovens que foram colocados nas Forças Armadas. Tivemos mesmo que fazer cartas, fazer a solicitação para que nos dessem uma autorização, dada a condição deles, para que eles entrassem de forma legal, mas nesse quesito. Temos também outras instituições, como por exemplo a Arte e Cultura, que trabalha especificamente com adolescentes e jovens, dá formação profissional, dá até a possibilidade desses jovens serem integrados em muitas empresas. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos buscando parceiros. Como a nossa abordagem é dos 0 aos 14 anos. Então, vamos buscando outros parceiros que trabalham no adolescente jovem, na preparação da autonomia, da independência, para que eles deem continuidade a este processo. E por isso é que vai essa nossa corrida, que enquanto eles são menores, é a altura de serem colocados a uma família substituta. Doutora Alice e doutora Antônia, sintam-se conforto. Pode um pai recuar após ter entregue o filho à adoção, recuar a entrega deste filho? Pedir que quer o filho de volta, logo depois de ter deixado ele disponível para adoção? Já aconteceu? Ou para a família substituta? Ou para a família substituta? Não estou a perceber bem a questão. Tutela? Perceber bem a questão. Porque as crianças que vêm à família substituta, a maior parte deles são crianças vulneráveis, em estado de abandono. Também aquelas situações de mães, como aquele caso das Elisabetes e Manuelas em companhia, dessas de rua, não é? Que ficam na rua, né? Como pedintes, usam as crianças como pedintes, instrumentalizam as crianças, não é? E quando se sentem apertadas, às vezes a gente retira, não é? E depois elas vêm. Não, isso não é a questão da Lando. Doutora Antônia, eu vou recuar, vou melhorar, vou refazer a questão. Eu, Lando, não tenho condições financeiras, estou grávida. Ok. E quero deixar o filho para adoção. Aquilo que tem acontecido, crianças jogadas no contentor, abandonadas por ok. desinformação, porque eu não tenho condições financeiras. Nós perguntamos logo no início de que maneira que as crianças chegam até o lar, ou estão disponíveis porque para adoção ou entregues à família substituta. Imaginemos que houve essa predisposição de uma senhora a levar Entregar o filho. voluntariamente. Exatamente. Ok. Esta senhora depois poderá recuar
caso tenha disponibilizado a criança para adoção, ela depois pode dizer, olha, não quero, eu quero a minha criança de volta. Já aconteceu? Portanto, nunca, pelo menos eu nunca tive processo dessa natureza. Porque tudo tem que ser esclarecido ab início, não é? Ela, se não tem condições, ela se desfaz, né? Diz, ela não tem condições e deixo aqui para o Estado cuidar, não é? E se por acaso também ela tem a pretensão, vem dizer, não, eu não tenho dinheiro, mas vou trabalhar durante X tempo, depois eu venho buscar. É outra conversa, está a perceber? É outra conversa. E acredito que os centros, alguns deles atendem. Atendem porque é normal, né? As pessoas não têm condições, dão uma moratória, não, eu vou trabalhar assim, e depois venho buscar, não é? Existem casos destes, e são atendíveis. Que eu saiba, são atendíveis em alguns centros. Mas agora, quando vem dizer que não tem condições financeiras, ao invés de meter no contentor, vem e entrega, dizer que eu... Exatamente, se calhar é falta de informação, receio de que poderá ser punida, ou não saber onde se dirigir com a criança e declarar que, olha, tive a criança e não tenho como cuidar. Nós temos algumas situações. Okay, Algumas situações dessa que os pais realmente já chegaram até a área social e apresentaram essa questão, que querem entregar a criança no lar porque ele não tem condições. E vem a questão, mas estás a entregar de forma provisória, vais a trabalhar depois de algum tempo, vais à busca da criança ou vais entregar para sempre? E depois nós conversamos. Não tem ninguém, nenhum familiar que possa cuidar do teu filho, um teu irmão, uma tua irmã, a cunhada, a avó, que possa cuidar da criança. Porque se você entregar, se passar o período em que você dizer, não, daqui a um ano venho à busca e não acontecer, essa criança vai para a adoção. Nós começamos com essa abordagem no sentido de quê? Também no sentido de começar a educar, a desencorajar essas tipo práticas. Porque senão nós vamos ter um número elevado de crianças no lar, institucionalizadas. Por quê? Porque o pai diz que não tem condições para cuidar do filho, mas o pai tem que criar essas condições. Então nós começamos com essa abordagem. Se tem algum familiar para ficar, se não tiver, aí sim, essa criança vai entrar no lar, tu vais assinar um termo de responsabilidade, vais reconhecer esse termo de responsabilidade e nesse período que o senhor acordou em entregar a criança porque vais ir trabalhar, depois vem a busca. Se não acontecer, então essa criança vai entrar para o processo de adoção. E se essa criança entrar para o processo de adoção, tu perdes. É irreversível. É irreversível. Por isso é que a lei estabelece um ano. Se ele vem para pedir ajuda, não pode ultrapassar esse período. Dado sim. Então, e muitas vezes isso desencoraja. Então, muitos deles recuam mesmo nessa decisão. Então, entregam, às vezes, numa prima, numa tia, às vezes aquelas pessoas conhecidas que diz, não, eu entreguei numa senhora que diz que vai cuidar do coisa do meu filho. Isso já é um processo que Sim. E só para reforçar o que a diretora Antônia acabou de dizer, já tivemos muitos casos que o município vem e nos diz, olha, eles vão ficar só de forma provisória porque os pais são mesmo vulneráveis, não têm como. Só que os pais relaxam. Volvido alguns meses, estamos a ouvir que a mãe está novamente grávida. E temos um caso então, já tem gêmeos. Olha, são 7. Começaram com 1, agora são 7. E o senhor diz mesmo, meus filhos estão ali. Sim, o Estado vai tomar conta. Então temos que criar alguma baliza, não é, para limitar essa pretensão de que eu vou fazer os meus filhos e o Estado vai cuidar, vai criar, sim. Sim. Vai para a escola, está a criar os meus doutores. E quando ele quer ir ver lá, vai lá, bebe um bocado e vai querer fazer confusão porque vem ver os meus filhos. Não. Doutora, imagina que em perda do ente querido e eu quero ficar com o filho desse parente que venha a falecer, mas não tê-lo como família substituta, mas com adoção mesmo. Eu devo cumprir com todos os requisitos, também devo ir por uma fila, ou tenho ali algum privilégio pelo laço sanguíneo?
É direto. É direto. Direito para adoção. É só Sala de escrever. família. Escrever diretamente para o tribunal. Pode ser. Pode começar por família substituta, mas escrevendo para a Sala de Justiça Juvenil. Pode escrever direto. Esse não precisa passar na administração. Pode escrever diretamente. Doutora Antônia, nós estamos aqui na presença da doutora Bernadette, que é psicóloga clínica do Largo Zola. A figura da assistente social, psicóloga clínica, para acompanhar a criança ou preparar até a família substituta, esta figura também é existente ou exige-se dos demais centros de acolhimento? Exige-se, porque para a abertura de um lar ou centro de acolhimento tem de ter esses profissionais, Requisitos. que são os assistentes sociais, os psicólogos, os educadores sociais, educador de infância, vigilantes de infância. É obrigatório ter essas figuras, esses profissionais nos centros de acolhimento, porque o que acontece? Antes tinha-se uma noção de que lar era só para as crianças ficarem lá. É ter um teto, tem comida e tá. Não. Mas vimos agora que o trabalho dos lares é muito mais do que isto. E nós conseguimos presenciar isso em alguns lares, a nível da nossa província, onde tem estas figuras, esses profissionais, no sentido de que as crianças estão no lar, mas essas crianças têm a educação, a instrução, o ensino, o acompanhamento psicoemocional. Então, é importante que esses profissionais existam nos lares e centros de acolhimento. Nós fizemos uma visita ao Largo Zola e vimos muitas crianças lá, que era uma coisa de partir o coração. Eram umas que, quando vissem pessoas a vir, os visitantes, né, tem uma saudação especial, tem um carinho e tanto, abrem logo os braços. Olha, mamãe chegou, mamãe chegou. E pronto. E visivelmente também é possível notar ali algumas crianças que padecem de alguma São patologia. especiais. Para essas crianças, como é que é o tratamento? É diferenciado? Mesmo a inclusão com os demais, há alguma separação ali? Ou estamos todas as crianças ali juntas? Hoje trabalhamos muito na inclusão. Na inclusão por quê? Porque a convivência entre crianças acaba sendo um estímulo-resposta para o desenvolvimento de cada uma delas. E independentemente da limitação que algumas crianças tenham, ou do seu estado mental, ou do seu estado físico, o que nós fazemos é sempre trabalhar nelas na inclusão. Em função do grau da patologia ou da deficiência mental que ela tenha, nós trabalhamos que elas partilhem o mesmo espaço. Tirando aquelas que têm transtornos neuropsiquiátricos, que muitas vezes ficam agitadas, são hiperativas, que na sua convivência do dia a dia acabam colocando em risco a vida dos demais, então essas têm um atendimento diferenciado e especializado. Porque nós tivemos crianças que, quando deram a entrada, deviam ter 2 anos, mas por causa do estado debilitado físico e de má nutrição aguda, poderiam, quer dizer, tinham caráteres de desenvolvimento como se fossem de crianças de 6 meses, 7 meses. Mas com aquela convivência, aquela dinâmica de ver, não, aquela já corre, aquela já fala. Hoje tiveram uma transformação que nós acreditamos que, não obstante a intervenção que cada um dos profissionais dê a essas crianças, o educador de infância, o educador social, o psicólogo, o assistente social ou o fisioterapeuta, mas a interação entre elas, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, é uma terapia também. Doutora Alissa, pensamos nós que dentro da vossa experiência, poderia aqui deixar claro aos nossos internautas, a adoção estrangeiro, nacional, estrangeiro residente e não residente. Como é que procede isso e qual é a entidade que trata da adoção estrangeiro residente e não residente, doutora? Portanto, presentemente nós só tratamos da adoção de estrangeiro residente.
não é? E este tipo de adoção é da competência da Assembleia Nacional. Portanto, nós fazemos normalmente o nosso trabalho, não é? Eles vão normalmente às administrações, fazem a sua inscrição, cumprimos com a antecâmara, não é? Que é o processo de família substituta, porque eles entram por esta via. E quando terminar então o processo de família substituta, eles transitam para adoção na sala de família, já numa sala de família, e a partir daí tem que ter a anuência da Assembleia Nacional. Depois de cumprirem os pressupostos da sala de família, o processo sobe para a Assembleia Nacional, que é o órgão competente para dar, né, o sim ou o não a este estrangeiro. Agora, a adoção de estrangeiro, residente do estrangeiro, é a chamada adoção internacional. Nós ainda não fazemos. Ok, nós ainda não fizemos. Está-se a trabalhar nisso, nos instrumentos e tudo mais, Doutora mas Antônia. ainda não fazemos. Doutora Só Antônia, doutora adoção, Alice. estrangeiro residente. Residente CAI, o tratamento é idêntico ao cidadão nacional. Nacional, sim, Ok. sim. Com exceção de que depois tem que ir para a Assembleia Nacional. Pois, a Assembleia Nacional, não imagino levar a Assembleia Mas estão à Nacional. vontade, saem, podem sair à vontade. Vão, Não é? vêm. Eles estão sob o cuidado do tribunal, vão para as suas terras com as crianças e voltam. Até quando conseguirem a outra fase para então cumprirem com a fase dos apelidos, não é? É como tudo. Doutora Antônia, doutora Alice, imagina que no período naquela fase de adaptação, não é? Numa família substituta e que depois poderá passar por uma adoção, essa criança vem a falecer, mas a família ainda assim está lá no ensejo de ter o filho aos braços. Faz uma substituição ou o processo inicia novamente? Não. No caso de morte, né, nós fazemos a substituição imediata. Né? Geralmente, se morrer em casa, se nos comunicarem, nós comunicamos ao centro. Né? Geralmente é o Lar Cuzola. Né? Nós temos sempre o contacto com o Lar Cuzola nesses casos e depois vê-se então a possibilidade de substituir-se por outra criança. Né? A ideia está aí patente de querer ajudar o Estado, de querer ser mãe ou pai por esta via, então não se frustra a intenção da pessoa e a pretensão de ser mãe. Não é? A gente substitui. Sem ter bicha, é direto, sem ter bicha. É A direto, substituição não é direto. precisa olhar novamente no processo, Não, uma não, substituição. é direto. Mas nessa substituição eu posso escolher, embora que vai dizer assim, não, filho não se escolhe. Mas eu quando preenchi os requisitos, eu coloquei que eu quero uma criança, uma menina de 2, 3 anos, 10 anos, e esteve comigo essa criança conforme os meus requisitos. E essa criança vem a falecer. A substituição atende os requisitos ou não? Atende. Sim. Conversa-se com a mãe e se ela quiser alterar a inscrição, também pode, está à vontade. Se quiser alterar portanto, a solicitação posta anteriormente, está à vontade, é uma questão de acertar com o Lar Cuzola ou com o centro, não é? Para poder então fazer-se a troca. Doutora Alice, e sinta-se também confortável, doutora Bernadette, a expectativa. Imaginemos que durante o processo, quer da guarda provisória, família substituta, adoção, empatia, este casal desista de adotar. Imputa-se alguma responsabilidade a estes candidatos ou família? Porque nós pensamos que as crianças, e estive a falar com alguém que conhecem muito bem e disse assim, Lando, havia uma família que estava em fase de empatia e estava com uma menina, disse o nome, e acreditas, Lando, que 11 horas, que era o período que os pais iam para lá visitar a criança no centro, 11 horas o menino, a criança ficava toda expectante, olha, está a chegar o meu pai, está a chegar a minha mãe. E esta criança já sentiu, já tem a certeza de que vai ser levada para ser integrada no seio familiar. E depois os candidatos desistem, os pais desistem.
há alguma responsabilidade? Portanto, isto tem sido dia a dia, mas infelizmente, portanto, nós vamos analisar, não é? Portanto, mas essa parte sancionatória deveria existir e vamos estudar esta possibilidade. Há, inclusive, pessoas que levam, depois vêm com aquela história, porque fez xixi debaixo da mesa, porque meu marido apanhou trombose. São Estava na porta inúmeras, do quarto, são inúmeras as justificações. Partiu o vaso. partiu o vaso. Partiu o vaso, escondeu-se dentro do guarda-fato. Aquelas questões psicológicas, está a ver? Sempre que acorda, está em frente à porta do quarto. Porque dorme com os olhos abertos, não fecha os olhos. Tem muita. Mas infelizmente nós ainda Não imputam nenhuma responsabilidade. não obrigamos, não é? Para a criança não sofrer, retiramos. O máximo que a gente pode fazer é restringir. Essa pessoa já não recebe mais criança. É a única sanção, não é? Não recebe. Mas vale reforçar que nós acompanhamos um caso recentemente no Largo Zola de uma mãe que foi até o lar e levou uma menina de mais ou menos 3 anos e afinal, posta em casa, batia na menina. Há aquelas pessoas que viveram tanto tempo sozinhas que estão acostumadas àquilo no lugar, aquilo ninguém mexe, ninguém parte, batia. Lá tinha uma vizinha que foi acompanhando, filmou-lhe, fez uma queixa, a senhora foi detida e a criança voltou ao lar. Essa senhora, até o ano passado, se a memória não me falha, ela estava a responder um processo em tribunal. Portanto, há que ressalvar aqui uma coisa. Se for rejeição voluntária, sem agressão, a agressão, claro que vai cumprir, vai para a cadeia, não é? Agora, se for uma rejeição sem maus tratos... Nessa questão dos maltratos, né, a menores, nós temos acompanhado várias vezes a figura embora sendo vulgar, mas secas, conforme se diz. Ir lá para o interior, buscar uma menina, ficar à sua casa e fica a cuidar do seu filho, que vai estudar, e ele é que fica, não estuda, não vou lhe investir, e vou, e mil e umas promessas. E essa menina chega aqui e fica quase que empregada de casa. E muitas delas são agredidas. E quando estamos diante da agressão, ok, é um crime, e essa pessoa responde a um processo. Qual é a responsabilidade, se calhar, deve ser aplicada a este pai por negligência? Mas o pai da família substituta, o que foi buscar... O pai que entregou... que entregou a criança. Não há uma negligência desse pai de ter... Geralmente são pessoas vulneráveis, carentes, que não têm como educar, não é? Mas, se calhar, já estamos a falar de alguma responsabilização. E muitas vezes ninguém sabe a proveniência também. E o que acontece também é que quando vão à busca e vêm com as promessas de que vai estudar e vai melhorar as condições e o pai... Mas, doutora, se calhar já era a altura de nós pensarmos também no nosso código de família e não só qualquer outro instrumento, de calhar colocar ali alguma responsabilização a essa figura paterna. Não, muitas vezes, o que acontece? Eu, ao entregar a minha filha, eu não vou entregar com a intenção dela ser maltratada. E muitas vezes eu nem tenho conhecimento do que está a acontecer. Se não houver uma denúncia de alguém próximo, ou se a criança não fugir de casa e pedir o apoio, essa informação não passa. E quando isso acontece, nós sim fizemos o processo com a polícia, onde vai se buscar esta família, abre-se um processo crime com essa família. Na maioria das vezes, nós mandamos os pais cá virem, que é para nós fazermos a reunificação familiar. Porque muitas vezes esse pai é inocente, porque não sabia que a filha vivia esta situação. Primeiro caso, sim, ele já é passado a informação. Mas se for residente, aí sim pode-se abrir um processo também... Para o pai. Para o pai, para a responsabilização do pai. Mas em muitos casos desses, eles também não têm conhecimento
que a filha está a viver essa situação caso não haja denúncia. Doutora Antônia, imagine só. Acabou de dizer agora que se for residente, esse pai também é responsabilizado. Já tivemos alguma situação de uma criança ser retirada do seu familiar? Já. Dia a dia. Muitos casos. E temos casos até de crianças que foram retirados da família por negligência e que depois também foram colocadas à família substituta. Porque viu-se que o pai, apesar de ser o pai biológico, não provia a capacidade mental, emocional e até mesmo e financeira para continuar o cuidado dessa criança. Porque também tem que se salvaguardar aqui que o lugar da criança é na família. Os lares existem para acolherem crianças, mas como uma medida provisória. E se dentro desta medida provisória ficar provado que este pai não tem capacidade para cuidar ou sustentar ou dar valores morais a essa criança, então ela retira-se e vai para uma outra medida, ou a tutela, ou família substituta ou a adoção. Ok. Boa. Voltando um pouquinho mais à figura da Maseca, doutora Alice, é legal esta figura ou esta prática? Porque estávamos aqui a falar de maus tratos, vejamos. Eu solicito alguém que me manda uma criança no interior da província. Eu cuido dela até com todos os direitos, vai para a escola e está toda lá bonitinha. E esse pai amanhã vem e diz que eu roubei a criança. Então, esta figura de Maseca, essa prática é legal? Até que ponto é que essa senhora, eu, Lando, que peguei a criança, cuidei bem, estou salvaguardada de que está sobre minha responsabilidade, caso os pais imaginem que venham por algum suborno, olha, eu tens que me dar X, porque a miúda está agora bonita, então levo a criança, mas não levas a criança, ela agora faz parte do meu agregado. Então, de que maneira é que a lei me salvaguarda? De que maneira é que a lei me protege por ter cuidado dessa criança enquanto os pais deram por opção? Portanto, o conselho que eu dou é que as pessoas devem seguir, né, os procedimentos corretos. Não é? E quais são esses procedimentos? Partindo de tudo isso que a gente falou aqui. Não é? Alguém que queira uma criança, vá para um dos centros de internamento ou de acolhimento e peça uma criança para cumprir os procedimentos todos, desde a tutela, a entrega de menores à família substituta, porque a família substituta não tem que necessariamente as pessoas adotarem, eu disse há bem pouco tempo, porque o objetivo não tem que ser necessariamente a adoção. Pode ser alguém que tu queiras ajudar, não é? Ajudar, amanhã quando estiver grande, e depois interagir com a sua família. Agora, esta de ir na província buscar, né? Parece uma prática mais rápida, mas depois acaba por Sim, ser... mas depois é uma prática com risco, não é? Principalmente nesse caso de aproveitadores, extorquidores, sabe? Corre-se esse risco todo, então para não correr, é melhor as pessoas tratarem as coisas de forma legal. De forma legal é melhor. Doutora Alice, eu não posso ir buscar uma criança no interior e quando chegar aqui tentar, vamos lá, buscar oficializar a figura. Eu aconselho a começar a partir de lá. Ao menos essa situação que a doutora apresentou de que roubou, já não faria sentido. Porque tu, ao trazer uma criança de uma província para aqui, passou antes no órgão local da província, no caso, a administração, onde a criança, não é, vivia, para poder fazer então a acreditação, não é? Pode fazer lá, começar lá e continuar aqui. Nós também fazemos esse protocolo. Mas recebendo o documento a partir de lá, inclusive do tribunal de lá. É possível isso. Rosete, tens até aquela história da menina que esteve convosco. Pois, porque nós tivemos uma que já nem se encontra em vida, infelizmente. Que ela foram buscar, trouxeram para aqui, ainda pequenina, acho que estava por aí com 8 anos de idade. E depois, na casa dos 14, já mocinha, aí para o ensino médio, os pais apareceram. E fizeram escândalo para levar a miúda, porque está prometida, aquela coisa de que já me comprometi, que tem lá o marido, que vai manter. Por isso é que tem que abrir. Nestes casos, vai buscar uma criança, tem que abrir um processo de proteção social. Não é? Trouxe, ok? Não cumpriu com
com formalismo na província, mas se trouxer cá tem que abrir um processo de proteção social para ter uma ficha jurídica, uma ficha judicial. Não é? Se for necessário, nós vamos entrar em contato com a proveniência da criança para ter tudo ali escrito, no preto no branco. O processo de proteção social começa Corre na sala de justiça juvenil, já não tem nada a ver com a administração. Já não tem nada a ver com a administração. Em alguns casos, eu às vezes Também pode aconselhar. aconselho dizer, façam uma procuração. Para que amanhã não venha de que raptou, ele tenta te extorquir, dizer, não, nós já assinamos, está aqui a procuração, que eu disse que eu ia ficar com a menina, cuidando dela, onde o senhor assinou que ia me entregar a coisa. Então não tem amanhã dele vir querer me extorquir. Tem que ter sempre uma segurança jurídica, ou a partir de lá, ou depois fazer aqui. a questão da segurança jurídica, isso é uma coisa é mesmo importante, segurança jurídica. A fiscalização dos centros, de quem é a responsabilidade? E como é que é feito o controle das crianças no centro? A fiscalização do centro é da responsabilidade das direções de ação social. É feito através de visitas periódicas aos lares e centros de acolhimento. Nesta altura, o Instituto Nacional da Criança, o INAC, está a criar uma plataforma digital onde todos os centros vão fazer a inserção das crianças na plataforma, todas as crianças que estão no centro, que é para ter maior controle das entradas e saída das crianças nos centros, que é para saber que a criança A entrou no dia X, mas saiu no dia Y. Saiu por quê? Localização e reunificação familiar, apareceram os familiares. A ação social trabalhou no processo de reunificação familiar, porque o centro, ao fazer uma reunificação familiar, tem de ser acompanhado dos técnicos da ação social, para então acompanhar o processo todo. Então, a fiscalização dos lares é da responsabilidade da ação social. Ok. Doutora Bernadette, falou-se sobre a integração do jovem, este que sai do lar. Imaginemos que não haja sossego, não haja sucesso nessa saída do jovem. Ele pode voltar outra vez para o lar? Infelizmente, não. Nós, por exemplo, que temos o nosso regime de acolhimento dos 0 aos 14 anos, hoje até nós criamos uma extensão do Lar Cuzola que está aqui na Vila Residencial, aqui no Benfica, próximo da Vila do Empreendedor, ao pé do Centro Sol. Então, eles assim que saem do Lar Cuzola, eles têm um internato lá de 3 anos. Dentro deste internato, o objetivo é mesmo este, a preparação deles para a autonomia. Fazem formações profissionais, fazem estágios profissionais em algumas empresas. Já tivemos alguns que foram submetidos a estágios na Mitrele, na Fricel, no Kibabo, não é? E muitos depois desse estágio até ficaram lá mesmo a trabalhar. Então, nós fazemos essa preparação mental para que, quando chegar o momento, eles vão para o projeto de empregabilidade. Ficam a trabalhar, depois de 6 meses, com esse salário ali bem guardado, arrenda-se uma casa. Muitas vezes até preferimos que seja uma residência partilhada, que sejam dois irmãos para se darem suporte um ao outro, para que seja a saída que nos próximos meses e anos eles vão fazendo a sua gestão independente. Então, se um jovem passou por esta fase e depois quer retornar ao lar, não tem como, porque está fora do estatuto, né, de intervenção do lar.
Por isso é que algumas pessoas às vezes reclamam, mas eu tinha lá uma criança que eu encontrei de 15 anos, mas no lar Cusola não atenderam. A nossa intervenção é dos 0 aos 13. 14 é para quem vai completar lá. Então, fora dessa idade, não temos como. Um jovem de 22, 23 anos queira estar ainda admitido no centro residencial só, que estamos a ver aí um internamento dos 14 aos 18 anos, já não tem como, não tem critério de admissão. Tem tido muito trabalho as crianças que estão com 2, 3 anos, 4, e vêm as demais a saírem. Dizer, "Pá, vamos ficar aqui, lá está com 7 anos, já está a ver as demais a saírem." Qual é o esforço, qual é o trabalho que tem tido com essa situação, doutora Bernadette? Hoje, uma das coisas que nós reparamos, e estudos revelam, né? Nós podemos dar a casa, podemos dar a roupa, podemos dar a comida, mas há algo que nós não conseguimos dar, o afeto. E todas as crianças institucionalizadas têm muita carência afetiva. E até os bebês, a partir dos 6 meses, tu já consegues identificar esta carência. O choro frequente, sem aparente causa, às vezes aquela compulsão alimentar, tu dás um biberon de 180 e ele quer mais, mas esta carência, os estudos provam. O que nós fazemos é tentar aproximar o máximo possível que a nossa convivência com essas crianças seja mais ou menos o modelo familiar. Por isso é que nós, enquanto Lar Cusola, fazemos questão de que desenvolvam-se algumas atividades de estimulação sensorial, de estimulação psicomotora, para com as mães, cuidadoras e vigilantes, para fazer com que as crianças não sintam muito o impacto dessa falta. E hoje o que nós até costumamos apelar é os voluntários. Nós também aceitamos de boas-vindas aquelas pessoas que queiram doar o seu tempo, ir para lá, dar um carinho, ajudar a dar de comer, ajudar, por exemplo, a cuidar, mas que deixamos bem claro, o voluntariado não deve ser confundido com a pretensão de adotar. Se for lá como voluntário, é mesmo só voluntário. Ah, não, mas eu gostaria de adotar, então vai ter que ir à direção municipal e seguir os procedimentos. Estamos já na reta final do nosso Pode Esclarecer e gostávamos que deixassem aquelas são as recomendações como solução para a questão da família substituta, ou que está a adoção e a sua tramitação processual. E gostava de passar a palavra à doutora Alice. Portanto, em jeito de recomendação, não é? Gostaria de deixar aqui presente de que toda pessoa que pretender, não é, ser pai ou ser mãe, pretenda, portanto, fazer parte de uma maternidade não biológica, não é, deverá dirigir-se às administrações municipais para então aí cumprir com o procedimento. É um procedimento não tão demorado como as pessoas pensam. A demora depende do caso em concreto, não é? Então não se acanhem, se dirijam às administrações municipais para conhecerem o procedimento e desta forma poderão satisfazer, não é, aquela vontade de ser mãe, não é, de forma diferente, não é? Não deixa de ser mãe alguém que tenha uma criança nesta modalidade de família substituta, né? A diferença é que não é biológica, mas também é mãe que tanto que agora com a lei da função pública, nós já equiparamos. Principalmente as crianças, as mães que recebem bebês pequeninos, recém-nascidos, nós também ajudamos no procedimento daquele tempozinho para ficar, para cuidar do bebê, dos 6 meses. De acordo com a lei, está tudo ali bem plasmado na lei. Então, sim, tem direito, sim, tem direito. Então não se acanhe, não é? Não é aquele bicho de 7 cabeças que dizem que tem que demorar e procurar, e não procurem advogado.
Advogado será para a fase posterior, a fase de adoção, não é? Que também, em princípio, também poderão não pagar, dependendo da forma como for, não é, conduzido o processo, não é? Porque está aí o agente do Ministério Público ou o magistrado do Ministério Público para ajudar neste sentido, não é? Porque o advogado está ali para quê? Para ajudar, não é? Aquele pai, aquela mãe, aquela família que é leigo em termos de matéria jurídica, não é? Então, inicialmente pode começar o processo sozinha, até quando chegar, mesmo na fase da adoção, e depois, então, se precisar mais de alguma coisa, aí sim poderá recorrer. Por isso poderá percorrer o processo todo sozinha, não é? Sem advogado. Né? Desde que tenha interesse, se informando bem a partir da administração, depois na fase judicial, já que é a fase da certificação judicial, né? Começa, depois nós entregamos judicialmente. Então nós estamos ali para orientar, olha, já dá, depois dessa fase poderá então intentar ação. Nós estamos ali para dar todos os esclarecimentos jurídicos, os procedimentos, os passos, com toda a paciência do mundo. O que eu deixo é que as famílias que queiram entrar neste processo não levam muito tempo, porque muitas vezes o que é que acontece? Elas passam anos e anos com esta intenção, mas não agem, não concretizam. E quando inscrevem-se, não querem que o processo seja demorado, querem uma coisa rápida. Mas então, logo que começam a pensar neste processo, procuram as instituições que trabalham nesta área, para que então o processo não seja muito demorado, não sintam muito aquela emoção de que o processo está a ser muito demorado. Então, o que eu deixo é que informem-se nos locais certos, como disse a doutora Alice, não é um processo que não requer advogado numa primeira fase, não paguem, porque muitas vezes... Ainda. Vamos começar a cobrar, porque agora o processo já não está a ser apenas de vulneráveis. Até agora não se pagava ou não se paga, porque inicialmente era de pessoas vulneráveis. Agora já não. Todas as camadas começam a receber crianças a partir do processo de família substituta. Só depois é que avançam para outra fase. Então não é um processo que não precisa de advogado logo na primeira fase. Procurem as pessoas certas, que são as instituições públicas, que começa-se com a administração, a direção da ação social, e aguardem um processo que vai chegar à vez deles de poderem concretizar este processo. É um processo lindo para as pessoas que já passaram por aí e que têm os seus filhos, agora agradecem muito e acreditaram que é possível sim entrar no processo de adoção e conseguir tudo de forma legal. Há um provérbio que alguém costuma muito a dizer que parir é dor e criar é amor. Isso mostra que quem é mãe deve aceitar ser mãe com todos os desafios. E não existem filhos perfeitos. E aqueles pais que usam os centros de acolhimento para guardar os filhos devem se lembrar que normalmente as médicas dizem que os filhos precisam dos 3 Cs, que é casa, comida e carinho. Então, se eles mostrarem-se que não podem dar, sempre terão outras famílias que se vai salvaguardar o direito de que protejam essas crianças. E dizer também que quem quer adotar crianças deve se lembrar que a porta de entrada não é no Lar Kuzola. Nós somos apenas cuidadores, somos babás, estamos apenas a proteger as crianças do município. Que o processo mesmo deve começar nas direções municipais. Obrigada, muito obrigada pela vossa presença. E já na reta final, para aquela reflexão, a adoção o que é?
ato de amor ou caridade. Quem cuida a quem? A criança aos pais ou os pais à criança? E de certa forma que a cada dia que se passa, uma criança precisa de uma família e o contrário também é verdadeiro. Uma família precisa de uma criança. E não mais do que isso, gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram aí do outro lado, disponíveis a nos ouvir, e aquelas pessoas que acreditaram no Pode Esclarecer, né? Ali a pessoa que esteve a influenciar, fazer com que esse projeto visse então a superfície, a levar ao conhecimento, informação a todo mundo. Estamos a falar do EPS. O nosso muito obrigado. E Lando, quem mais eu devo agradecer? Muito obrigada. Tivemos aqui a presença da doutora Maria Alice, juíza presidente da Sala de Justiça Juvenil. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Doutora Maria Antônia, diretora da Ação Social, Família, Igualdade de Gênero. Muito obrigada, doutora. E a doutora Bernadette Silva, psicóloga clínica do Centro de Acolhimento Larcozola. Obrigada. A todos também, internautas, nós somos gratos pela vossa presença. Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas e pedimos que acessem o nosso link no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e o Telegram. Partilhem, comentem bastante com um amigo, familiar que chegou sim. Este que é o vosso Pode Esclarecer. Comente e até já.